cê tá. Hoje tem gigantes da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Cadê vocês? Flamenguista! Tenho um prazer muito grande na derrota do Flamengo. Mano, na moral, aí. Ai, meu Deus! É que o Flamengo só me faz raiva. Eu acho que a derrota do Flamengo tem mais prazer do que até o próprio ato sexual. É que o Flamengo só me faz raiva. Anotar mais 3 pontinhos pra contar. Do pai a barreira vai virar baile. Barra Mansa vai virar baile, Barra Mansa vai virar baile. Rapaziada, dia 29 de setembro, festa da 21ª família MC Darlan ao vivo e a cores, vai fazer Barra Mansa virar baile, então você não pode perder. 29 de setembro, 21ª família, já sabe tudo, né? Vai virar baile, MC Darlan ao vivo e a cores. Então, esqueça tudo, pegou nós. Salve, salve, saudações vascaínas, cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos conectados, ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste do nosso país ou de outros países, né? Um casaca, um abraço para cada um de vocês. Nessa sexta-feira, sextou, né? Eu tava maluquinho ontem, fiz o vídeo na quinta achando que era na sexta, achei que hoje já era sábado, né? Tô doidinho agora, já me situei, né? Hoje é sexta-feira, né? Começando o fim de semana e inclusive, né? Eu quero mandar também um abraço pro nosso amigo Francisco, ele que nos acompanha lá de Miami, hein? Lá da cidade onde joga o Messi, né? O Inter Miami, um casaca aí pro nosso amigo que tá diretamente from the United States, diretamente dos Estados Unidos. Galera, agora é o seguinte, hein? Brincadeiras à parte, né? Já peço para você acompanhar nosso vídeo até o final, nesse início de madrugada, nessa manhã de sexta-feira, no nosso programa Madruga Vasco, porque a gente vai falar de algumas coisas muito importantes, tá? Atualização para vocês sobre Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Galo e Vasco tem uma polêmica acontecendo, vocês vão entender o que tá rolando. Vamos falar também de Vasco da Gama e Cruzeiro no próximo domingo. Vamos falar sobre Richarlison, uma fofoquinha aqui, outra acolá, não sei. Vamos falar sobre Liga Forte, vamos falar sobre renovação de contrato, vamos falar sobre o Novo Basquete Brasil. Vamos falar também aí de assuntos muito importantes, como por exemplo, dinheiro que pode estar entrando no Vasco, entre outras situações. Então, galera, bora lá que está começando mais um Madruga Vasco no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, agora é o seguinte, antes de mais nada, só um lembrete aqui, tá? Nesse domingão, isso aí, nesse próximo domingo, dia 29 de setembro, a partir de 1h da tarde, aqui no sul do estado do Rio de Janeiro, na cidade de Barra Mansa, teremos a festa de aniversário da 21ª família da Força Jovem Vasco, tá, gente? MC Darlan, DJ Marcinho, grupo de pagode, grupo de samba, né, bateria, tudo muito bacana, a partir de R$10, isso mesmo, R$10 é a entrada, tá bom? Vai acontecer no sítio Estrela Federal, no bairro Cantagalo, mais uma vez, na cidade de Barra Mansa. A bebida você compra, você consome no local, com área de lazer para a criançada, com direito a churrasco, enfim, telão para o jogo do Vascão, né? Então, não fique de fora dessa nesse próximo domingo aí, nessa linda festa que vai acontecer no sítio Estrela Federal, porque Barra Mansa vai virar baile. Dito isso, agora vamos direto ao que nos interessa, que é falar das notícias do nosso Vascão, tá, gente? Logo de cara eu quero falar com vocês aqui de alguns assuntos, de um assunto muito importante, que é o jogo, né, do próximo domingo, né? Como vocês já sabem, o nosso elenco treina hoje, sexta-feira, treina amanhã pela manhã, nessa manhã de sábado, e viaja, né, embarca rumo a Belo Horizonte na parte da tarde, ok? Beleza, gente, olha só, a gente tem aí, vive uma possibilidade de Felipe Coutinho tá voltando, né, para a equipe titular do Vasco, tá? E quem pode deixar esse time provavelmente deve ser o Rayan, tá? Isso mesmo, o Rayan pode deixar a equipe
titular. O meia atacante Alex Teixeira, ele acabou aí ficando fora das últimas relações do Vasco aí, né, nos últimos jogos, não foi sequer relacionado, tá, gente? A gente toma conhecimento que ele sofreu uma pancada nos últimos treinamentos, com isso, nessa última quinta-feira, ele ficou fora dos trabalhos com o elenco, porque deixou o campo ali, o gramado com dores, né? Portanto, Alex Teixeira nesse momento preocupa, tá, gente? Preocupa, ele ainda nem conseguiu voltar, né, a atuar em alto nível e já tá preocupando aí com questão de lesão. A princípio, né, teria sido apenas uma pancada durante o treinamento. Vamos ficar de olho nessa situação aí. Outra situação é a seguinte: o Cruzeiro tentou o efeito suspensivo junto ao STJD, tá, para ter à disposição na beira do gramado Fernando Diniz. Como assim, Álvaro Silva? Ele foi contratado pelo Cruzeiro, como assim? Que suspensão é essa? Gente, Fernando Diniz, quando estava treinando o Fluminense, no clássico entre Fluminense e Flamengo, ele acabou sendo expulso. O que aconteceu é que logo depois ele foi demitido, né? Acabou deixando o cargo da equipe tricolor carioca. Com isso, ele como ainda não tinha treinado nenhum outro time, ele está devendo um jogo de suspensão para o STJD, para a CBF. Então o que acontece? O primeiro jogo dele agora vai ser justamente à frente do Cruzeiro. E o Cruzeiro está tentando o efeito suspensivo. O que é efeito suspensivo, Álvaro Silva? O próprio nome já diz. Efeito para suspender, né? Você dá aquele efeito naquele momento ali para estancar aquele momento, suspendendo essa punição ou talvez algum possível eventual julgamento mais para frente, postergando. Com isso, o treinador poderia ficar à beira do gramado. Então, o que o Cruzeiro quer é que o Fernando Diniz pague um jogo de suspensão depois. Tá? Então, se esse pedido for acatado, for aceito pelo STJD, o Cruzeiro vai ter à beira do gramado Fernando Diniz já como seu novo treinador. É claro que ele já está treinando, já está botando a cara dele na equipe, porque ele foi contratado no início dessa semana, né? Acho que, se não me engano, acho que na segunda ou terça-feira, ali logo que o Fernando Seabra foi demitido, ele já foi anunciado. Então já teve essa semana cheia para trabalhar, só que aí, se o STJD negar esse efeito suspensivo, esse pedido de efeito suspensivo da equipe do Cruzeiro, quem deve comandar a equipe de Belo Horizonte, tá, gente, deve ser o auxiliar Eduardo Barros, tá? Então vamos ficar de olho, vamos acompanhar de perto essa situação. Só uma coisa aqui, né? É porque se fosse pro Vasco, esse efeito suspensivo provavelmente não seria liberado. Vamos observar, vamos acompanhar bem de perto para ver se esse efeito suspensivo vai ser aí cedido para o Cruzeiro aí às vésperas desse clássico do futebol nacional, né? Porque a gente sempre nota, né? 2 pesos e 2 medidas em tudo em relação ao futebol brasileiro, sobretudo quando tem a ver o Vasco, né? A ver, vamos ficar de olho. Vamos acompanhar essa situação bem de perto, tá, gente? Agora deixa eu falar com vocês aqui, o árbitro desse jogo é o Matheus Delgado Candansan, só para eu não esquecer. Agora sim, se tratando da Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Vasco da Gama, né? É o seguinte, o Vasco vai ficar em Belo Horizonte, o Vasco que, como eu já falei, viaja amanhã, né? Vai ficar lá então, porque joga domingo, e aí ao invés de voltar, permanece lá. Por quê? Porque na quarta-feira, né? Quarta ou quinta, o Vasco entra em campo para enfrentar o Atlético Mineiro na Arena MRV, também em Belo Horizonte. Vai enfrentar os dois grandes clubes do futebol mineiro, né? Um pela Brasileirão e o outro pela Copa do Brasil. Até aí normal, né? Até aí todo mundo já sabia, correto? Beleza. Então, o que está acontecendo? Tá dando até canseiro isso aí. Está acontecendo o seguinte, a CBF, pelo menos até essa madrugada que eu estou gravando para vocês, ainda não se posicionou, não confirmou exatamente a data e o horário. A data base para o jogo é na próxima quarta-feira, dia 2 de outubro. Mas não foi confirmado, sacramentado, martelo batido pela CBF. E também o horário. O que aconteceu com isso? O Galo está tendo um atraso porque não pode vender o ingresso. Por que não pode vender o ingresso? Como é que você vai vender o ingresso de uma partida que você não sabe o dia nem a hora que vai ser? Não tem condições. Você não pode vender aí 20, 30, 40 mil ingressos e depois falar para todo mundo assim, olha só, vou cancelar aqui, viu? Vou devolver o dia de todo mundo. O jogo vai ser outro dia. Ou então de repente só fala, só avisa, o jogo vai ser outro dia, quem comprou, quem não comprou, se vira. Então é tipo assim, quem comprou vai ter que se virar para trocar, para poder passar para frente, não é por aí. Então o clube tava o quê? Esperando a CBF, que é o normal. A CBF não se posicionou, o Galo então teria tomado a frente. É isso aí, o Galo tomou as rédeas da parada, né? O Galo tá marcando o jogo para quarta-feira, 7h15 da noite, né? Na Arena MRV, já o primeiro jogo aí da semifinal da Copa do Brasil. Eu, sinceramente, particularmente, eu acho o horário um pouco fora de mão, tá? Só uma opinião aqui.
né? Porque 7 e pouca da noite, Belo Horizonte é uma das maiores capitais também do nosso país. Todo mundo sabe, está escrito nas estrelas, que das 15 às 20 horas, ou seja, das 15 não, perdão, das 17 às 20 horas, ou seja, de 5 da tarde às 8 da noite, é horário de rush, é horário de pico. É o horário que o pessoal está chegando do trabalho, está indo para o trabalho, chegando do colégio, da faculdade e indo. É aquele horário que está todo mundo ali em trânsito. Você marca um jogo para 7h15, você já atrapalha tanto a própria torcida do Galo Mineiro quanto a torcida do Vasco. Para ser bem sincero, tá? Então, e atrapalha até mesmo a questão da transmissão, né? A questão da transmissão, né? Porque o jogo poderia também passar às 21. Só que isso pode ter a ver também com a própria transmissão. De repente, outro jogo pode ser o Mulambo e Corinthians, de repente, pode ser 9h15, 9h30 da noite, enfim, por acordo aí, né? Pode ser por isso. Mas eu, Álvaro Silva aqui, né, não gostei muito do horário, mas vamos aguardar para ver se a CBF vai assinar embaixo, vai avalizar isso que o Galo anunciou, ou se a CBF vai falar, não, pera aí, tá tudo errado, vai ser assim, assado. Vamos ter que esperar. Então, no primeiro momento, vamos ter que aguardar, né, porque, infelizmente, no futebol brasileiro é sempre essa mesma bagunça. Faltam aí 5, 6 dias para a decisão, na próxima quarta-feira, e até agora não se sabe a hora e a data exata do jogo. Todo mundo conjecturando, acreditando que vai ser na quarta. E agora, né, acreditando que vai ser quarta, 7h15 da noite, vamos aguardar para ver se vai ter a confirmação da própria CBF, né, e se o Galo vai manter também essa decisão. O fato é que já causou um desconforto, já ficou esquisito aí essa situação, tá, gente? Agora deixa eu falar com vocês aqui sobre um assunto um pouco polêmico envolvendo o Pombo, né? Alguns meses atrás, o Edmundo já levantou essa questão, que o Vasco poderia ir atrás dele, não seria nada de outro mundo e não sei o que, a gente até falou aqui. Depois a gente tomou conhecimento que a 777 não have money, não tinha dinheiro, a 777 saiu, o Pedrinho entrou. Desde que o Pedrinho entrou, chegou o Coutinho, né? Tipo assim, o Pedrinho fez assim, ó, minha parte eu fiz, eu trouxe o homem, todo mundo queria, o homem tá aí. Foi meio que assim, né? O Vasco trouxe outros jogadores e coisa e tal, foi no mercado. A janela deixou um pouco a desejar para o torcedor em relação à defesa. Mas apesar tá, tá indo, né? Estamos levando. Aí, com isso, ontem, né? Como eu fiquei offline, eu não trouxe para vocês, obviamente, vocês devem ter tomado conhecimento, que o Edmundo falou no canal dele, olha, lá no Mundo Ed, aqui no YouTube. Falou, olha, para 2025, o Vasco pode ser que traga aí 3, 4 grandes jogadores, né, para reforçar, para rechear esse elenco, para colocar fogo, para incendiar de vez o cenário do futebol e coisa e tal. Seria muito bacana, né? Porra, a gente agrega com esses caras que a gente tem, tira aí algumas peças que não são unanimidade no elenco, trazem outros caras aí grandões para resolver, pô, seria top, seria maravilhoso, né? E aí o Edmundo, no meio dessa resenha toda, ele lançou, olha, o Pombo pode ser um desses, não seria um absurdo. Edmundo ainda falou, não seria um absurdo. Então, assim, o problema todo, né, é que eu gosto do Edmundo dentro de campo, ele teve uma história extraordinária, fora de campo ele é muito polêmico, né, ele é uma figura, né, se a gente for levar ferro e fogo, tudo que o Edmundo fala, ou a gente fica com raiva dele, ou a gente dá muita risada, porque ele é uma figura, né, ele se estressa até com o próprio parceiro dele, com o Eric Johnson, é uma farra, mas assim, até aí ok, faz parte do business, do show, né, da farra. Agora, o que não faz parte é, por exemplo, o próprio Edmundo falou que o Mina provavelmente seria do Vasco, e não foi. Aí depois o Edmundo falou que o Vasco estava negociando com um zagueiro de prateleira maior, que iria chegar e não chegou, né? Aí o próprio Edmundo tinha falado lá atrás do Richarlison, não aconteceu, o Vasco também sem chance, o Richarlison ficou aí dando, entre aspas, dando sopa no mercado, podia ter vindo por empréstimo e o Vasco não teve condições de ir atrás, inclusive ele estava até aqui no Brasil, que ele estava convocado para a seleção, estava de férias e coisa e tal, assim que o Coutinho chegou também no Brasil, que a temporada lá na Europa, né, tinha se encerrado e ficou por isso mesmo. Agora o Edmundo levantou essa bola de novo. O que acontece é que o Jorge Nicola, não é bobo nem nada, fala de todos os times, qualquer assunto que tem ele vai lá e bum, né? Aí é com ele, se bate ou se não bate, quem vai ganhar o mérito ou vai se queimar com a galera é quem tá dando a notícia, né? Fato é que o Nicola falou, olha, essa situação do Richarlison no Vasco é pouco provável. Então assim, nesse ano de 2024, uma das muitas coisas que o Nicola falou, não, na verdade, entre as muitas coisas que o Nicola falou do Vasco, essa daí foi uma das poucas acertadas, né? Foi um dos poucos acertos do Jorge Nicola em relação ao Vasco, né? Hoje, realmente, parando para analisar, dificilmente o Richarlison pintaria no Vasco. Hoje, não estou torcendo contra, não sou pessimista, tá, gente? Só mesmo a título de realidade, de ter o pezinho no chão, de não inventar mentira para ludibriar a torcida. Agora, se o Richarlison tem vontade de jogar no Vasco,
A gente sabe que ele foi revelado pelo Fluminense, mas ele já fez alguns vídeos na internet falando, Vascão, não sei o que. É muito amigo de vários crias que jogaram aqui no Vasco. Ele já revelou que gosta muito do Vasco. Ele já revelou, né, em entrevista, ele falou, olha, no Brasil eu gosto do Fluminense, que eu passei lá e tal. Tenho muito carinho pelo Vasco também, coisa e tal. Então, assim, a gente começa a conjecturar, o Edmundo é muito parceiro, o Coutinho é muito parceiro dele, toda aquela coisa, né? Aí os empresários se conhecem, aquele negócio. Aí o Richarlison aí não vive um momento tão brilhante assim lá na Premier League, no futebol europeu e coisa e tal, não vem sendo convocado para a seleção, ficou um tempo fora também, né? Aí a gente cria essa conjectura, seria maravilhoso? Seria, mas realmente, financeiramente hoje, para o Vasco bater lá na porta do clube do Richarlison, falar, olha, eu quero ele emprestado. Os caras vão falar assim, quer? Quer mesmo? Então peraí. É tanto, a gente paga tanto por mês aqui para ele, ó. Vai ter que pagar isso aí, ó. Tem que ver se ele vai querer. E outra coisa, viu? Não quero fazer empréstimos de 6 meses, não. É 1 ano já com a opção de compra fixada e a gente quer tantos milhões. É assim, filho. Lá na Europa é assim. Não é Deus dará, não. Chegar lá vai ter que pagar um salário alto para ele querer vir, ou ele vai ter que falar para os caras que quer vir e aí abaixar muito o salário igual o Coutinho fez, que eu acho muito pouco provável. Claro, se acontecer seria lindo, seria maravilhoso. Ele fala, não, eu ganho aí 30% só do que eu estou ganhando aqui, eu aceito ganhar lá no Vasco, mas eu quero ir para lá por empréstimo por 1 ano, depois o Vasco me compra. Seria bacana. Agora, como é que o Vasco faria isso? A gente não sabe. A gente sabe que a Betfair chegou a levantar essa questão. Quando a Betfair chegou no Vasco, falaram que queriam ajudar o Vasco a trazer um grande jogador, todo mundo conjecturou que poderia ser o próprio Coutinho, mas o Coutinho se colocou no Vasco, chegou mais barato, não foi necessário a Betfair gastar essa bala, essa carta na manga. Todo mundo está esperando que a Betfair faça essa fé no nosso Vasco, gaste essa carta na manga, né, esse trunfo, esse coringa, vamos dizer assim, em 2025, para trazer um grande jogador. Aí por que não? Poderia sim ser o Richarlison, caso ele continue não jogando tão bem assim, né, aí o clube lá entenda que ele perde um pouco de espaço, começa a ficar no banco, coisa e tal, ele fala, ó, eu quero sair, eu quero ser emprestado. Se o clube entender lá que é um bom caminho emprestar ele, se ele quiser sair para por um tempo respirar novos ares, por que não o Vasco tentar alguma parada, né, com o apoio da Betfair, agora que a gente tem o Pedrinho aí que entende muito de futebol, entende muito de identidade do Vasco, como eu já falei, tem jogadores que estão aqui no nosso plantel que podem ajudar a chegada dele, o próprio Dimitri Payet, né, o próprio Léo Jardim, o próprio Lucas Piton, né, o Coutinho, como eu já mencionei. Então assim, vamos ter que aguardar. Vamos ter que aguardar. O tempo é o dono da verdade e vai mostrar para nós se o Edmundo está certo, se o Nicola está certo, se os dois estão certos ou se os dois estão errados. Vamos ter que aguardar. Às vezes é um pouquinho de cada coisa, no final das coisas não é coisa nenhuma. Vocês entendem como é? Então vamos ter que esperar, né? Só trouxe para vocês a título de, vamos dizer assim, de informação e de curiosidade. Agora eu quero falar com vocês aqui sobre a Liga Forte União. Tá? Isso mesmo, a gente tem uma reportagem na íntegra, falei disso aí no último vídeo nosso, no Expresso News, mas eu quero detalhar, eu quero ler para vocês na íntegra, para todo mundo entender na real o que está acontecendo. Então, bora acompanhar, meus amigos. Então, como vocês já acompanham, bora lá. Clubes da Liga Forte União alteram o contrato de direitos de transmissão e reduzem percentual de terceiros. Dirigentes que formam a Liga Forte União, a LFU, se reuniram 2 vezes, inclusive na última segunda-feira, para discutir a alteração do contrato com os investidores, coordenados por Life Capital Partners, né, ou seja, a LCP, e XP Investimentos. Falta ainda a assinatura, mas há um acordo entre as partes. Os clubes concordam em reduzir o percentual dos direitos comerciais vendidos para esses terceiros referentes aos próximos 50 anos do Campeonato Brasileiro. Inicialmente, os investidores se apropriaram de 20% das receitas durante esse período. Agora, o percentual mudará. Na Série A, os clubes reduzirão as participações para 10%. Então, gente, bora lá. Não vai ser 20% mais por 50 anos, a princípio, né, como a gente está lendo aqui, vai ser 10% por 50 anos. Já é uma boa notícia. Caiu pela metade, aí a gente estava tomando um prejuízo, vamos dizer assim, uma pernada, né, uma manta enorme, já evoluiu. Vamos aqui colocar atenção então na reportagem. A lista inclui Atlético Paranaense, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza e Internacional, que vinham originalmente do grupo Forte Futebol, e Botafogo e Cruzeiro e Vasco, que pertenciam ao grupo União e aderiram ao grupo depois. Bora lá, deixa eu achar aqui para vocês.
Previsto nas demonstrações contábeis que serão publicadas em abril de 2025, referentes ao exercício de 2024, nelas os clubes precisarão fazer uma reversão dos valores que tinham sido lançados no balanço anterior. O Fluminense, por exemplo, lançou no balanço de 2023 uma receita de 213 milhões referentes à venda dos 20% dos direitos para os investidores da LFU. O dinheiro não foi todo recebido no ano, só 122 milhões entraram no caixa, mas a verba foi toda contabilizada na mesma temporada, o que fez com que houvesse superávit de 79 milhões de reais. Gente, superávit é quando sobra, tá? É lucro, tá? Então vamos lá. Então no caso não sobrou no Fluminense nessa situação aí. Como o acordo foi cortado pela metade, no balanço de 2024, o Clube das Laranjeiras precisará reverter metade da receita que havia lançado nas demonstrações anteriores, pois não a receberá. Mas, assim como o dinheiro não havia entrado no caixa no ano passado, ele não sairá neste ano, mas isto fará com que o resultado contábil seja prejudicado. A situação se aplica a todos os clubes da LFU que podem registrar prejuízos em massa nas demonstrações 2024 devido às reversões. Investidores recapitalizados. Ao mesmo tempo em que os clubes discutiam a mudança do contrato, os investidores da LFU estavam no mercado financeiro atrás dos recursos para honrar os pagamentos. E o dinheiro foi obtido no início deste mês, em 12 de setembro, após mais uma rodada de captação. Vamos lá, dar continuidade aqui. Por parte dos cartolas, pesou a favor da mudança do contrato a disparidade que se abriu diante da Libra, outro bloco de clubes, que não vendeu percentual alguns de seus direitos comerciais para investidores. Caso a LFU se mantivesse com 20% vendidos, haveria maior desigualdade na distribuição dos direitos de transmissão do Brasileirão. Então está falando que é o seguinte: o outro grupo do Mulambo lá e do Corinthians, né, essa turminha, eles estão fazendo diferente, eles não venderam, né? E com isso eles iam ganhar mais dinheiro, né? E a gente aqui vendendo essa parada e antecipando, a gente ia ficar com menos dinheiro em relação ao outro grupo. Então isso, como eu já falei, foi um avanço, né? Começou a melhorar a situação. Bora lá. Né? A decisão de alterar o contrato com os investidores causará consequências em duas frentes para os clubes da LFU. No fluxo de caixa, há problemas a serem resolvidos pelos dirigentes nas próximas semanas na contabilidade. Questões são mais emblemáticas do que práticas, ou seja, então é mais burocracia, tá, gente? Primeiro, em relação ao fluxo de caixa. Dirigentes terão de lidar com a adaptação do planejamento para 2024 e 2025. Os clubes contavam com o pagamento na segunda e terceira parcelas dos investidores. Como esse dinheiro não cairá mais na conta de quem concordou em reduzir o percentual, pode-se abrir um buraco nas contas dessas temporadas. Ou seja, se o Vasco estava contando em receber essa segunda parcela desses 20% vendidos, já não vai receber mais, porque vai mudar, né? Como o percentual vai cair para 20%, o valor também vai mudar. Então isso pode afetar o orçamento do clube, tá? Bora lá. Para quem terá de devolver verba da primeira parcela, os parceiros da LFU facilitam as condições com 5 anos para o pagamento. Então é o seguinte: quem pegou primeira, segunda parcela, vai ter que devolver o dinheiro para as empresas e coisa e tal, tá? Os credores, ou seja, os investidores, as empresas que estão investindo estão facilitando. Tipo assim, não, tranquilo, tá tudo em casa aqui, vocês vão pagando a gente, até 5 anos vocês têm para pagar, vocês vão parcelar, vão fazer a melhor forma aqui. Então, esse é o projeto no primeiro momento, tá, gente? Então, bora lá. Para quem terá de... nos que eu já li. Depois, na contabilidade, o impacto da mudança será visto nas demonstrações contábeis que serão publicadas em abril de 2025, referentes ao balanço, isso mesmo, de captação. Aí, a Sports Media Participações S.A., empresa aberta pelos investidores da LFU para gerir os direitos comerciais dos clubes, obteve cerca de 750 milhões com fundo brasileiro, tipo de fundo de investimento geralmente mais agressivo e mais disposto a correr riscos. O valor será usado pelo parceiro da LFU em várias finalidades, como, por exemplo, reparar dívidas com sócios como XP e Livermod,
pagar valores remanescentes da primeira parcela da LFU, ou seja, valores atrasados, pagar valores da segunda e da terceira parcela da LFU, viabilizar empréstimo de 150 milhões de reais ao Corinthians e adiantar 60 milhões aos clubes paulistas da Série B. Então, deixa eu só entender uma coisa aqui. Consertaram uma lambança que estava sendo feita, de 20% caiu para 10%, parecia ser muito bom no início, mas agora a gente vê que os caras vão usar o dinheiro que vão pegar de volta de alguns clubes para emprestar 150 milhões de reais para o Corinthians e dar mais 60 milhões de reais para os clubes de São Paulo que estão na Série B. Gente, que panelinha é essa aí que o Vasco está se enfiando? Porque para começo de conversa, tá? A situação é séria, gente. A situação é muito complexa. É muito séria essa situação, tá? É uma situação muito complexa, gente. É sério mesmo. Porque, olha só para a gente entender aqui, eu tô até tentando achar aqui, me situar de novo na reportagem, para a gente aqui não se perder, tá? Deixa eu ler outro trecho para vocês aqui. Em muitos casos, a necessidade de devolução de dinheiro aos investidores, em outubro do ano passado, foi paga a primeira parcela do acordo entre os clubes da primeira divisão. Os valores depositados foram equivalentes a 12% dos direitos para a maioria dos clubes, exceto Botafogo e Cruzeiro, que receberam apenas o correspondente a 10%. Ou seja, Botafogo e Cruzeiro já estão tranquilos nessa. Receberam o percentual que é certo mesmo. Então, entendeu? Vocês entenderam, gente? Aí vamos lá. Para os demais times, como seus dirigentes agora decidiram reduzir o percentual vendido para 10% e eles receberão 12% em outubro, será preciso devolver aos investidores a quantia igual a 2% do aporte. Tá, gente? Então, 2% em cima do valor que os clubes receberam vai ter que ser pago. Tá? Porque ficariam com 12%, agora vão ficar com 10%. Aí vamos ver aqui, ó, vamos lá. Valor equivalente a 20%. No caso, olha só, o Internacional, 212 milhões, Cruzeiro 214, Fluminense 213, Vasco 212. Atlético Paranaense 203, Botafogo 184, Fortaleza 121, Cuiabá 57 milhões. Então olha a covardia que estão fazendo com o Cuiabá, a covardia que fazem com o Fortaleza, né? A puxação de saco que fazem com o Atlético Paranaense, com o Fluminense, com o Cruzeiro e com o Internacional. Olhem aí. Porque o Vasco é um clube que dá muito mais audiência, vende muito mais pacote de televisão do que esses outros que eu estou falando aí. Muito mais torcida. Muito mais audiência. Ficando em quarto colocado. Tudo bem que é R$1 milhão só de reais de diferença, mas é vergonhoso. É um emblema, é um rótulo vergonhoso para o torcedor do Vasco ficar atrás do Fluminense, que não tem nem um terço da torcida do Vasco. Vou ser sincero, gente. Ganhou a primeira Libertadores esses dias aí, ano passado. Ah, porque o Vasco não fez a sua parte, que jogou a Série B e caiu, não sei o que. Tá. Não fez a parte dele, não. O Vasco não fez, não. Desses clubes todos que eu tô falando, o Vasco é o que menos deve. Subimos, estamos na Série A, estamos brigando por vaga em Sul-Americana, sonhando com Libertadores, estamos numa semifinal de Copa do Brasil. Como é que o Vasco não fez a sua parte? O Vasco fez sim, porra. Por que quem fala esse discurso que o Vasco não fez a sua parte não lembra que o Vasco foi roubado aqui no Rio, dentro de São Januário, contra o próprio Internacional? Que não deixaram o Internacional cair naquele ano. Estavam fazendo de tudo, para não cair não. Fazendo de tudo para poder ajudar o Internacional a ser campeão brasileiro. E o Vasco foi roubado dentro de São Januário. Por que ninguém fala disso? Aí fala que o Vasco não fez a parte. Tudo bem, o Vasco não fez, mas cansou de ser roubado também. Dos 5 rebaixamentos que o Vasco jogou, 3 roubaram o Vasco na cara dura pro Vasco cair. E além do Vasco não se ajudar, mas roubaram muito. Então vamos parar com esse discurso também que o Vasco não se ajuda, que o Vasco não sei o quê. Aí ficam assim, o Vasmongol agora quero ver o Vasmongol, olha aí, comemorando porque vai ganhar no X-Salada desse Guaravita. Então quer dizer, nunca nada tá bom. Tem sempre uma meia dúzia de engenheiro de obra pronta que adora reclamar. Mas essa meia dúzia de engenheiro de obra pronta, se o Vasco bate uma Copa do Brasil aí, se o Vasco pega uma Sul-Americana Libertadores ano que vem, aí fica assim, o Vasco é pra quem acredita, eu falei. Aí faz videozinho pra pôr na internet, aí bota coisa no status, aí quer ir no jogo, quer comprar camisa, quer se envolver, sabe? Então assim fica feio, um discurso pronto. Agora, eu concordo? É claro que eu não concordo. Eu discordo totalmente do que estão fazendo. Pagando mixaria aí comparado com outros times que não tem a grandeza que o Vasco tem. Agora, paciência.
Paciência, a gente está vindo também de 10 anos, de uma década de problema em cima de problema. Estamos recuperando, estamos galgando, né? Então acho que é um processo. Agora, o Pedrinho tem que bater na mesa. Tem que bater na mesa porque essa parada aí tá sinistra. Tá? Quero ver como é que vai ser feito. O Vasco pegou um dinheiro ano passado, 42 milhões e meio de reais, né? Vamos aguardar aí os próximos capítulos, né, gente, envolvendo essa situação, tá, gente? Essa é a minha opinião, é uma situação muito, muito complexa, tá? Bastante complexa mesmo essa situação da Liga Forte União, né? E eu quero só entender também, para onde é que vai esse dinheiro aí? 160 milhões de reais, 150 milhões de reais que a Liga Forte União quer emprestar pro Corinthians. É isso que eu tô de olho. Eu quero só ver essa situação, é isso que eu tô tentando entender, tá? É isso que eu estou tentando entender. Ah, porque o Corinthians chegou agora, entrou depois. Aí vai ser favorecido. Vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho. Se for o percentual referente ao Corinthians, beleza. Agora, se o Corinthians for pegar o dinheiro que todo mundo vai pegar e mais 160 emprestado, aí já virou bagunça, porque já começou a favorecer um e deixar os outros iguais. Né? E como sempre, é os timezinhos da Federação de São Paulo. É como sempre. Como sempre. Como sempre, né? Então, gente, agora deixa eu falar com vocês aqui sobre renovação de contrato. Vamos mudar de assunto aqui. Quero falar um pouquinho aqui sobre Verratti e Léo Jardim, tá? No primeiro momento, a situação, por exemplo, do Léo Jardim. O Léo Jardim tem contrato com o Vasco até o fim de 2025, tá? E aí, se o Léo Jardim batesse as metas, jogando até 60% dos jogos com a camisa do Vasco, teria uma renovação automática até 2027. Só que o Vasco quer fazer uma renovação com ele até 2028 e aumentar o salário dele também. Léo Jardim, que nesse momento ganha algo em torno na casa de 450 mil reais por mês, né? Então o Vasco daria uma valorização salarial para o goleiro e dando mais um ano de contrato para ele. Tá bom? A situação do Verratti é parecida. O Verratti ganha na casa de 350 mil reais por mês, né? Ele tem contrato até o fim de 2025. O Vasco quer fazer essa situação com o Verratti para que ele tenha contrato com o Vasco até o fim de 2027. Né? Porque no primeiro momento, se o Verratti jogar 60% dos jogos com o Vasco em 2025, teria uma renovação automática para 2026. Tá? Mas no caso ficaria livre, né? Faltando 6 meses para acabar, ficaria livre para assinar algum pré-contrato. Com isso, o Vasco já quer então aumentar o salário dele para dar aquela valorização salarial para o atleta, né? Que o clube e todo mundo entende que ele merece, né? Vamos ser sinceros, o jogador no Vasco ganha 2, 3 vezes mais que o Verratti, que não entrega nada, né? Então ele merece sim, né? Tem dinheiro sendo mal gasto no Vasco. E aí no caso já daria um contrato para ele também até 2027, né? Porque aí já brindaria o Vasco e os jogadores aí de assédio de clubes de fora. Porque aí se chegar clubes ou daqui ou de fora, aí vai ter que pagar a multa que tá na rescisão. Porque se o cara tiver contrato, vai ter a multa. Tem que pagar a multa. Aí o cara vai ter que ir também. Sabe? Então o Vasco está se movimentando para resolver essa situação. Quem trouxe essa notícia aí na noite dessa última quinta-feira foi a Super Rádio Tupi, né? O tempo vai nos mostrar aí se é verdade ou se não é. Uma outra situação também de jogador que pertence ao Vasco, mas não atua no nosso gigante, é o chileno meio-campista Carlos Palacios, né? Ele que vem atuando ultimamente aí com a camisa do Colo-Colo, lá do futebol do Chile, né? Vem jogando muito bem, despertando olhares de várias equipes. Teve muito próximo de sair do Colo-Colo nas 2 últimas janelas, acabou ficando. O Colo-Colo andou endurecendo a parada também para não liberar ele tão fácil. Fato é que o Palácio teria revelado que ele tem vontade sim em vestir a camisa do Boca Juniors no ano que vem. Se isso acontecer, o Vasco tem 40% dos direitos econômicos do Palácio, poderia lucrar algo em torno de 9, 10, talvez 12 milhões de reais com a venda aí de Carlos Palácio. Tomara que isso aconteça, né? Porque aí vai ajudar o Vasco a botar um dinheirinho no caixa aí para a gente reestruturar o nosso departamento de futebol, sobretudo para o ano que vem. Agora deixa eu falar com vocês aqui sobre o nosso basquetebol, tá, gente? O nosso R10 Score Vasco da Gama vai estrear no Novo Basquete Brasil. É isso aí, a temporada 2024-25 está prestes a começar. Vai começar nessa próxima segunda-feira. Teremos um torneio de abertura nessa próxima segunda-feira. Na verdade, começa esse torneio nesse domingo, mas o Vasco entra em quadra nessa próxima segunda-feira, né? Nesse torneio de abertura que vão participar 6 equipes, tá, gente? Isso mesmo, que são elas o Vasco, o Caxias do Sul, o Botafogo, o KTO Minas, o Brasília, né? E o Urubu, o Mulambo da Gávea. Essas 6 equipes aí vão fazer parte desse torneio que dá início ao Novo Basquete Brasil.
Brasil 24-25. E o Vasco vai entrar em quadra contra a equipe do Caxias do Sul nessa próxima segunda-feira, já estreando, né, no Novo Basquete Brasil 24-25. Então, meus amigos, é isso que eu tinha para trazer para vocês de notícia, de informação, de opinião do nosso Vascão nessa madrugada de sexta-feira, quinta para sexta-feira. Mais uma vez, que Deus possa nos abençoar, Jesus Cristo te abençoe, me abençoe, nos abençoe, é claro, sempre respeitando o seu credo, sua crença, sua religião, com todo respeito. Tudo de bom para todos nós, ótima sexta-feira e vamos que vamos com fé. Quem sabe o Vascão busca essa vitória no próximo domingo e vamos ficar ligado na situação da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro no próximo meio de semana. Eu tô ficando por aqui, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!